Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, gente, vamos aqui para a nossa aula de hoje, continuando nas propriedades coligativas, só que nós vamos ver mais uma propriedade, que é a propriedade da crioscopia, ou simplesmente chamada de criometria, né? Ela estuda o que? A diminuição do ponto de congelamento de um líquido causado por um soluto não volátil, quer dizer, você colocou um líquido, um solvente dentro para congelar, quando acrescentamos um soluto não volátil, o que, é que vai acontecer? Aquele congelamento ele vai diminuir, vai ser mais lento, certo? A fórmula que permite calcular essa propriedade é a seguinte: aquela mesma coisa da hiboloscopia, T era o TE menos o TC, é 2 menos TC, só que aqui, como nós estamos falando de crioscopia, então no lugar do E nós vamos substituir o E pelo o C pelo E. Então, ΔT, que é a variação de temperatura da crioscopia, é igual ao TC2 menos o TC, onde nós vamos ter que o TC é a temperatura de congelamento da solução, certo? TC. O TC2 é a temperatura de congelamento do solvente. Então, o TC é o congelamento da solução. É a solução que você colocou para congelar. E o TC2 foi que você acrescentou um solvente, é a temperatura do congelamento do solvente, quando você acrescenta o soluto não volátil lá. E também sabemos, como na higroscopia, que tem outra formulazinha para fazer o cálculozinho do cálculo na crioscopia, né? Que é essa daqui, ó. Para realizar esse cálculo da crioscopia, nós vamos utilizar ΔTC igual a K vezes C vezes W. Lembra que na bioloscopia a diferença é KC vezes W, né? Que a diferença aqui é que era o KE. E pode também, gente, aparecer aquela outra que nós utilizamos lá na embrioscopia, que foi o TC, né, ΔTC, no caso aqui já vou botar o ΔTC, igual ao KC vezes o I vezes W. Pode aparecer isso aqui também, a mesma cor da embrioscopia. A diferença é que só é crioscopia, certo? Então, o que é que vem ser cada um desses daí? O ΔTC, como nós vimos anteriormente, é a variação da temperatura do congelamento ou abaixamento do ponto de solidificação. O Kc é a constante crioscópica ou da criometria. Lembra que na emboloscopia tinha um Ke, que era constante emboloscópica? Aqui é a constante crioscópica. E o W é a molaridade. Só lembrando que a molaridade nós podemos, para substituir a molaridade, né, que é uma concentração, nós podemos utilizar essa fórmula. Mas de onde vem essa fórmula? Vem daqui, ó. Esse M1 menor com esse M1 maior substitui o que? O N1. Certo? Então, o M1 menor e o M1 maior substitui quem? O N1, que é o número de mols. Então, no lugar de eu colocar o número de mols, para depois ter que encontrar a massa do soluto em gramas e a massa molar, eu já coloquei direto. Certo? Já coloquei direto. Então, deixa eu botar aqui melhor para vocês, que queiram vocês copiarem. O M1 menor, o M1 menor e o M1 maior substitui o N1, certo? Onde o M1 é a massa do soluto em gramas,
O M1 maior é a massa molar do soluto e o M2 é a massa do solvente. Ok? Certo, pessoal? Aí então, pode acontecer de nós fazer o cálculo e ter que vir duas temperaturas, aí ter que utilizar isso aqui, ó, que foi o que nós mostrei no slide anterior. TC2, que é a temperatura crioscópica do solvente, menos o TC, que é a temperatura crioscópica da solução, igual a Kc vezes M1 dividido por M1 mais M2. Né? Só lembrando que esse M1 dividido por M1 mais M2 vem de onde? Ainda significa substituindo o W, que é a molaridade. Certo? Aí umas informações, a crioscopia pode ser explicada assim: quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, as partículas desse soluto dificultam a cristalização do solvente, dando origem à propriedade descrita. Exemplo: o ponto de congelamento da água é superior ao da água poluída. Por quê? A água poluída possui partículas não voláteis que dificultam o congelamento deste líquido. Se a água já a água purificada é isenta de qualquer corpo estranho, chega a cristalização mais rápida. Quer dizer, como a água poluída possui partículas não voláteis lá, o congelamento dele vai demorar bem mais, vai dificultar aquelas partículas, dificultar com que aconteça um congelamento daquela água. Já quando a água é pura, não tem nada para atrapalhar o desenvolvimento dela, ela vai cristalizar, ela vai congelar com mais rapidez. Curiosidades. Quando a temperatura do congelamento da água poluída é mais baixa do que da água pura, pois nela estão presentes substâncias que a tornam uma solução, reduzindo assim o seu ponto de congelamento. Foi o que eu acabei de explicar. Né? Vai estar mais baixo o ponto de a temperatura da água poluída do que a água pura. Mas mesmo assim a água pura vai congelar mais rápido do que a poluída, porque devido às partículas que tem nela. A água do mar, no caso sabemos que é água salgada, apresenta um ponto de congelamento inferior à água doce. Dessa forma, são necessárias temperaturas muito inferiores para congelar uma amostra de água salgada do que aquelas necessárias para congelar uma amostra de água doce. Entendeu? A água salgada ela pode sim congelar, mas só que ela vai demorar bem mais tempo do que a água doce. Certo? Porque devido ao soluto não volátil que está lá, que no caso é o sal. Certo? Professor, e por que nos oceanos existem icebergs, aqueles gelos, montanhas de gelo? Os icebergs eles são formados por água doce, por isso que eles chegam a um ponto de crioscopia mais rápido, congelamento mais rápido. Certo? Por exemplo, um iceberg é composto de água doce, uma vez que a temperatura não é baixa o suficiente para congelar a água salgada. Por isso que congela somente, vai congelar somente naquela região onde está aquela água doce. Aí ela vai subir. Aí aquele gelo vai se formando e ele vai subindo, vai formando o chamado iceberg. Outra curiosidade, se utilizarmos o sal, que é o cloreto de sódio, né, que é chamado, para reduzir a temperatura de congelamento da água, assim fundi-la em avenidas cobertas de gelo, o procedimento esse comum em cidades nas quais o inverno é muito intenso. Se utiliza água, né? Quer dizer, geralmente tem gente que utiliza-se o cloreto de sódio e o sal para reduzir a temperatura do congelamento, né? Para fazer com que
que aconteça, está congelado, pode adicionar o sal para fazer com que a água comece a derreter, o gelo comece a derreter, porque eu estou acrescentando um soluto não volátil lá, aquele soluto vai fazer com que aquele solvente demore a congelar, por exemplo, aí ele vai quebrar moléculas daquele gelo, fazer com que ele derreta um pouco mais de rapidez, certo? Vamos aqui para um exemplo. Felizmente eu já marquei aí. O exemplo diz assim: num congelador há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai-se congelar a primeira forma, que contém 500 ml. Quem é? Alternativa A, água pura. B, solução em água contendo 50 ml de suco de limão. C, solução em água contendo 100 ml de suco de limão. D, solução em água contendo 50 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. Ou E, solução em água contendo 100 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. Bem, é claro que isso vai acontecer na água pura. Por quê? Com a adição do suco de limão e do açúcar, a temperatura do congelamento da água diminui, tendo que esperar que a solução na forma esfrie ainda mais. Por isso, a água pura congela primeiro. Foi o que eu expliquei anteriormente, né? Se a água está totalmente purificada, então ela vai congelar mais rápido do que aquela que tem somente o suco de limão, ou aquela que tem o suco de limão e o açúcar. Certo? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau.